Gestão escolar é muito mais do que administração escolar. Todo diretor, todo gestor já foi professor. Isso é fundamental para que ele entenda como que funciona a aprendizagem, a sala de aula. Seria muito importante que todo professor passasse um tempo na gestão, fosse um tempo coordenador pedagógico, diretor, assim ele teria uma noção da complexidade que existe dentro, dessa situação. Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Aloxi. Aproveita, se inscreve no canal, deixa aqui os seus comentários, assim nós podemos trazer vídeos que te interessem mais. E compartilha, somos um canal bem jovem e temos a intenção de crescer. Dependemos assim do seu apoio. Então vamos para a temática, gestão escolar. Dentro desse mês, nós vamos trabalhar gestão escolar dentro de diversos aspectos. Para que você seja um bom gestor, você tem que ter algumas características, algumas coisas muito importantes, e eu vou elencar 13 pontos que eu acho fundamental para que a gestão seja bem feita. Quando eu iniciei na gestão, eu fui coordenadora pedagógica, depois eu fui diretora, foi o período que eu mais aprendi na minha vida. De verdade, em termos profissionais, a aprendizagem que eu tive nesses pontos, nesses aspectos foram muito grandes. Então eu aconselho que todo professor passe por isso. O primeiro ponto, que no meu ponto de vista é importante, é que o gestor ele tenha muito claro quais são os objetivos traçados para a escola. Quais são os objetivos para aquele ano, quais são os objetivos para aquele mês, para que ele consiga construir uma gestão em cima de situações claras de planejamento. Então, o planejamento é muito importante. Para que você tenha bons objetivos, você tem que ter bons planejamentos. Então, para que a gestão seja adequada, acredito que conhecer o objetivo, entender o objetivo e tentar atingir o objetivo é fundamental. Outra coisa importante é traçar metas com a participação de todas as pessoas, né? Então, traçar as metas não só individual. Então, o segundo ponto seria traçar as metas individuais. E o terceiro ponto, traçar as metas coletivas, porque aí você tem a participação das pessoas. Uma situação é aquilo que você planeja para você quanto gestor. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos numa unidade escolar que tem vários atores. Então, a participação das pessoas é fundamental e ela só acontece se o gestor não só permitir, mas ele incentivar. O quarto ponto, que no meu olhar é importante, é identificar os pontos fortes da escola. Toda escola tem alguns pontos que são muito importantes e que são fortes e que a partir deles você consegue elevar a autoestima dessa escola. Então, por exemplo, a escola tem um time de basquete que não tem para ninguém. Esse ponto, ele é muito importante você valorizar isso porque a comunidade, os alunos começam a ter o orgulho dessa escola. E pode ser numa outra atividade, enfim, identificar o que é bom que a escola faz, o que traz orgulho para a escola. O quinto ponto é identificar quais são os pontos fracos da escola, porque também tem, né? De repente o time de futebol não acontece. Então, se a gente identifica quais são os pontos fracos, não que nós não vamos trabalhá-lo, mas nós não vamos enaltecer, né? Nós vamos procurar trabalhar ele diferente quando a gente for falar de autoestima. Nós vamos trabalhar ele justamente na hora que a gente quiser reforçar as nossas metas, mas quando a gente quiser reforçar a autoestima, a gente tem que estar pegando os pontos fortes da escola. O sexto ponto seria a valorização das pessoas. A gente não pode esquecer que uma escola, ela é formada por pessoas. Se não tiver o prédio escolar, mas tiver pessoas, a gente consegue ter uma escola. Então, a escola, ela não é física. Se eu não tiver mobiliário, mas tiver pessoas, a gente consegue ter escola. Se não tiver nenhum recurso pedagógico, mas nós tivermos pessoas, nós também conseguimos levar a escola. Lógico, que com dificuldades, mas o principal numa escola são pessoas. Então, nós precisamos aprender a valorizar as pessoas. E como que a gente valoriza? A gente vai identificar os pontos fortes da pessoa para melhorar a autoestima dela. Todo mundo tem ponto forte. Então, vamos melhorar aí a autoestima dela, reforçando, valorizando, identificar os pontos fracos e trabalhando com eles de forma sensata, não para melindrar a pessoa. Ela sabe que ela tem ponto fraco, ninguém precisa ficar cutucando
educando eles. Então, se você vai dar uma atividade para alguém, uma tarefa para alguém, e aquela tarefa vai colocar ela numa evidência do ponto fraco dela, para que fazer isso? Talvez não seja a pessoa certa para estar ali naquele momento. Então, o diretor, né, ele tem que ter essa noção. O sétimo ponto é criar um clima acolhedor. O diretor, o gestor, que ele quer uma escola saudável, né, que tenha uma autoestima boa, que seja uma escola alegre, contagiante, o clima tem que ser favorável. E como que se faz isso? Acolhendo as pessoas. Quem vai primeiro acolher? É o diretor. Se o diretor não acolhe os funcionários, ele não acolhe os professores, ele não acolhe os alunos, isso não vai passando para as equipes. Então, a escola meio que reproduz de forma automática, sem perceber muito, o que o diretor faz. Se é um diretor que grita com todo mundo, as pessoas se dão no direito de gritar. Então, esse acolhimento, essa percepção do outro, ela é muito importante. O oitavo ponto é a troca de experiência. Se a gente quer a participação das pessoas na gestão, a gente tem que ter momentos de troca de experiência. Na troca de experiência, nós vamos colocar aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. As pessoas elas vão estar percebendo que todo mundo faz coisas certas e erradas e aproveitando ideias novas. Então, essa troca de experiência ela é muito importante em reuniões de gestão, em reunião pedagógica, em reunião com os funcionários, em reunião de escola com os pais. Então, essa troca de experiências ela é muito importante. E se conseguir fazer troca de experiência com outras escolas, melhor ainda, porque às vezes uma ideia de uma escola ela pode funcionar na outra. Então, às vezes o diretor escuta, né, uma situação que aconteceu numa outra escola e ele adapta para a realidade dele e ele consegue encontrar uma solução muito interessante. Então, é importante essa troca de ideias, essa leitura de experiências diferentes para que a escola funcione bem. A gestão precisa ser transparente. O diretor ele precisa deixar claro o que ele está fazendo, deixar claro quais são as intenções dele e como ele está administrando a escola. Essa transparência nos documentos, nas resoluções, naquilo que ele se compromete a fazer, naquilo que ele se propõe a fazer, naquilo que ele cobra das pessoas, o que ele fala com as pessoas. Lógico que tem os particulares, né? Não é para expor a vida de ninguém, mas a transparência ela é necessária para quê? Para que a população confie no diretor. Se a população não confiar no diretor, a gestão está fadada a não dar certo. Tem que ter uma confiabilidade. O diretor precisa confiar na sua equipe e a equipe precisa confiar no diretor. Isso é algo construído, porque não existe nenhum ser humano perfeito. As pessoas vão errar, mas se elas são transparentes, elas vão errar e é claro que erraram, né? E conversar sobre erros sem ter grandes problemas. Então isso é algo muito importante. O 10º ponto é delegar. Delegar e confiar nas pessoas. Tem diretor que não abre mão, né, daquilo que é dele, como se tudo fosse dele. Ele precisa delegar, né, dar uma tarefa para uma tarefa para outra, está observando se aquela tarefa está funcionando, está acontecendo de forma adequada, está sendo solucionada. Por quê? Porque aí o diretor multiplica o seu tempo. Se ele tem 8 horas para trabalhar e ele não delega nada, ele vai fazer X atividades. Se ele delega, essa atividade se multiplica. Então a escola passa a ser mais dinâmica e passa a ter a confiabilidade, né? O diretor delegando, as pessoas que receberam a função, elas com certeza vão ficar mais seguras, sempre pensando na habilidade de cada um. Por isso que eu falei que é importante encontrar o ponto forte e fraco das pessoas, né? Para quê? Para delegar, né, as atividades para as pessoas certas ou para as pessoas que são preparadas para aquela função. 11º, saber ouvir. O diretor que não para ouvir a sua comunidade, os seus alunos, os seus pais, ele não enxerga o que está acontecendo na escola. Às vezes o aluno fala alguma coisa que não é bem aquilo, mas aí um outro aluno fala mais ou menos a mesma coisa, um outro fala mais ou menos a mesma coisa. O diretor tem que ficar atento, poxa, ali está acontecendo algum problema. Ou então, existe uma reclamação de algum funcionário, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele tem que estar atento para saber se realmente está acontecendo isso ou se é uma armação no sentido de alguma história que foi contada e está sendo reproduzida, mas que ela não é real, mas que ela precisa ser reparada, né? Uma fofoca que está acontecendo que ela precisa ser reparada. Então o diretor tem que estar ouvinte, ele tem que ser ouvinte e entender o que está acontecendo na
escola dele para ele tomar, né, atitudes e posições que melhorem a qualidade da escola. 12º é envolver as pessoas nas decisões dos gastos. Isso é muito importante. O diretor ele não pode assumir que a escola é dele, ele é o todo-poderoso, ele faz tudo. Ele tem que dividir, inclusive, os gastos. Assim, as pessoas se sentem responsáveis, as pessoas se sentem importantes, as pessoas vão atrás de orçamento, as pessoas vão atrás de situações importantes para a escola, dividindo as responsabilidades. Assim, a escola ela acontece de forma mais dinâmica. E o 13º, garantir o direito de todos dentro da instituição. Essa é uma tarefa difícil, mas ela é importante e fundamental. Tem os direitos dos professores que precisam ser garantidos, tem o direito dos alunos que precisam ser garantidos, tem o direito dos pais que precisa ser garantido, tem o direito da vizinhança que precisa ser garantido. Ele precisa conhecer quais são esses direitos e ele precisa saber o que a escola faz, né, dentro desses direitos. Por exemplo, é direito do aluno ter não sei quantas aulas de matemática, então esse direito tem que ser garantido. É importante que o aluno tenha alguma coisa, já não é um direito, é uma importância. Então, o diretor ele tem que ter essa clareza para que a lei funcione, para que a escola seja adequada, né? Então, esses são os 13 pontos que o gestor, né, precisa ter assim muito claro. E isso é construído no dia a dia, não é de um dia para o outro que você vira gestor, mas a prática te leva a esses questionamentos. E durante esse mês nós vamos falar das gestões a partir de vários aspectos. Nós vamos falar da gestão democrática, da gestão do espaço físico, que é muito importante, a do material pedagógico, a dos materiais diversos. A escola tem uma série de materiais, a parte da cozinha, a parte de material de limpeza, então precisa ter uma gestão nesse, né, aspecto. A gestão financeira, que ela garante a transparência, a gestão de informação, como que a informação circula dentro da escola, a gestão pedagógica, a gestão de processos, a gestão de formação dos professores e funcionários, a gestão do lixo dentro da escola. Ela entra no pedagógico, mas ao mesmo tempo ela entra numa gestão de meio ambiente, então ela está entre os dois, então é importante que o diretor tenha esse entendimento. A gestão de pessoas, que no meu ponto de vista é a mais difícil. Conversar com pessoas, entender pessoas, estar aberto às pessoas, sair do seu ego para ouvir as pessoas. Então, para mim, essa é a gestão mais difícil e com certeza foi a que eu mais tive dificuldade, a gestão de tempo. A gente tem 8 horas dentro da escola, mas a gente pode transformar essas 8 horas num período produtivo se nós tivermos um pensamento muito claro sobre o tempo dentro da escola, né? E último, a gestão administrativa. Então, dentro desse mês, nós vamos falar o mês inteiro de gestão e eu espero que você goste do assunto, fique presente aqui nos nossos vídeos. Você vai estar recebendo as notificações para que terça e quarta-feira você possa estar recebendo os vídeos sobre gestão. Eu espero que você tenha gostado e me coloca aqui embaixo qual é a sua experiência com gestão escolar e gestão de sala de aula, que também é algo bem complexo e lá na frente a gente vai conversar a respeito, ok? Te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!